Muito boa tarde, jovens, neste primeiro encontro, ou Congresso Juvenil Paulista, e também os que estiveram na promoção de trabalhadores para o ministério no último dia, o caminho da vida eterna, e para os jovens que estiveram neste encontro, o mistério da colheita do último dia, que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre todos os demais que estiveram nessas atividades, e que Jesus Cristo, anjo do pacto, os abençoe e nos encha a todos do conhecimento do seu programa plenamente, e em breve sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Para esta ocasião, conforme ao programa, conforme o programa feito, o tema do qual vocês desejam escutar nesta ocasião é, vamos ver aqui, o mistério de Gabriel e Miguel no último dia. O mistério destes dois arcanjos e o que estarão fazendo neste último dia realmente é um mistério grande do reino de Deus. Eles apareceram no meio do povo hebreu no tempo dos profetas do Antigo Testamento, desde Adão até Jesus Cristo, e desde Jesus Cristo até este último dia. Ou seja, desde Adão até este tempo. Eles estiveram encarregados dos exércitos celestiais, e Gabriel e Miguel são os principais arcanjos no céu. O livro do Apocalipse, se vamos ler, no livro do Apocalipse, podemos ler no capítulo 12, e aparece Miguel. O livro do Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Daniel, que é a revelação que Deus deu ao profeta Daniel. O livro do Apocalipse do Novo Testamento é a revelação que Deus deu ao apóstolo São João. Foram dois personagens muito importantes, tanto o profeta Daniel como o apóstolo e também profeta João. Foram pessoas que viram o mesmo e receberam a mesma revelação. João apóstolo a recebeu em forma mais ampliada, e podemos juntar o livro do Apocalipse com o livro do profeta Daniel e ter um quadro mais claro do mistério de Gabriel e Miguel. Apocalipse capítulo 12 e Daniel capítulo 12 nos falam do arcanjo Miguel. Diz assim Daniel capítulo 12, versículo em diante: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Está dizendo o arcanjo Gabriel ao profeta Daniel. Vejam que o arcanjo Miguel diz aqui, o arcanjo Gabriel, que é o grande príncipe, ou seja, que não é um anjo comum.
é um arcanjo. É um anjo que tem uma posição muito alta no céu. A posição de príncipe. E ao ter a posição de príncipe, está sobre um exército celestial. É quem está encarregado de um exército celestial, diríamos gigante, assim como Gabriel, e está encarregado de outro exército celestial. Há outros arcanjos também, mas os principais são Gabriel e Miguel. Agora, vejamos o que continua dizendo o arcanjo Gabriel sobre o arcanjo Miguel. Diz que é o grande príncipe que está do lado dos filhos de Israel. Portanto, quando Deus vai fazer algo com o povo hebreu, aí está presente o arcanjo Gabriel. E quando Deus tem algo para revelar ao povo hebreu, encontramos que o arcanjo Gabriel tem a ver com todas essas coisas das revelações divinas, as quais foram dadas ao profeta Daniel. Foi Gabriel, o arcanjo que veio com a revelação divina para o profeta Daniel. Continua dizendo: e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Em que livro? No livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Está falando da ressurreição. Uns para a vida eterna, esses são os que ressuscitam primeiro. E os outros que ressuscitarão depois do reino milenial é para vergonha e o desprezo eterno. E outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Tu, pois, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. A revelação contida no livro do profeta Daniel, com relação ao tempo final, estaria fechada e selada. As pessoas não poderiam compreender completamente. Até quando? Até o tempo do fim, onde se abririam essas palavras, essas profecias, e se cumpririam também essas profecias. Muitos correrão daqui para lá e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi dois outros, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Ou seja, de um lado do rio estava um varão, do outro lado do rio estava outro varão, e sobre as águas do rio estava outro varão. Três varões estavam ali. Quem eram? Já vamos ver. Quando será o fim dessas maravilhas?
E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Isso é por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, os quais, recebendo Cristo como seu Salvador, lavariam seus pecados no sangue de Cristo e receberiam o Espírito de Cristo. Desde os tempos do dia de Pentecoste até aqui, estiveram sendo purificados milhões de seres humanos, estiveram sendo limpos com o sangue de Jesus Cristo. Vejam como aqui o arcanjo nos mostra, ou mostra ao profeta Daniel, o mistério desse tempo, onde muitos seriam limpos, embranquecidos e purificados. E não há outra coisa para limpar, para embranquecer e para purificar. Não há outra coisa do que o sangue do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam como o arcanjo, aqui, ou anjo, ou varão vestido de linho, mostra ao profeta Daniel o mistério do que estaria acontecendo durante a dispensação da graça até este tempo final. Continua dizendo, os ímpios, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá. Durante todos estes anos, 2000 anos, mas o que vai do nosso tempo, milhões foram lavados, limpos e embranquecidos e purificados com o sangue de Cristo, mas os ímpios atuaram impiamente durante todo esse tempo também. E não entenderam o programa divino da redenção. E se dedicaram aos seus afazeres, a uma vida terrena e aos seus negócios, mas não entenderam o mistério do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para serem purificados, para serem embranquecidos e para serem limpos com o sangue de Cristo para poder viver eternamente. Diz, desde o tempo, ou seja, desde aquele tempo até o nosso tempo. Vejam vocês, os sábios entenderam e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo, e os ímpios não entenderam e não receberam o sacrifício de Cristo, não receberam a salvação. Isso já estava profetizado. Uns entenderiam e outros não entenderiam. Uns receberiam vida eterna e outros ficariam assim, sem lavar seus pecados e, portanto, ficariam sem vida eterna, mesmo que está à disposição de todos os seres humanos. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e possa a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e então no fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Agora vejam vocês. Mesmo que o profeta Daniel, sendo um dos escolhidos de Deus do Antigo Testamento, ressuscitou quando Cristo ressuscitou,
Mas é no fim dos dias onde ele se levantará para receber sua herança, porque a herança não pode receber os das eras passadas que ressuscitaram. Sua herança aqui na terra se recebe durante o glorioso reino milenial. Se recebe com a segunda vinda de Cristo com seus anjos, onde realiza a reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue, incluindo não somente sua igreja, mas o planeta Terra completo. E aí está a herança de todos os filhos e filhas de Deus que pertencem ao templo de Deus, quer seja do átrio, ou do lugar santo, ou do lugar santíssimo. Nós temos nossa herança que corresponde à parte do lugar santíssimo do templo de Deus. E os das eras passadas da igreja, sua herança é a que corresponde aos do lugar santo. E os de antes de Cristo e antes do dia de Pentecoste, corresponde sua herança aos que viveram no átrio da casa de Deus. Davi dizia que queria estar nos átrios da casa de Deus. Pois aí esteve. E vocês? Onde desejaram estar? Já com o conhecimento que tem? Pois no lugar santíssimo. E aí é onde estamos. Bom, e aí é onde estariam no último dia Gabriel e Miguel, trabalhando na casa de Deus, assim como trabalharam no lugar santo e trabalharam no lugar do átrio. Os encontramos desde o tempo do átrio da casa de Deus. Os encontramos desde o tempo de Gênesis até o tempo de Jesus. Pois a vinda de Cristo foi anunciada pelo arcanjo Gabriel à Virgem Maria. E a vinda de João Batista também foi anunciada por Gabriel ao sacerdote Zacarias. Agora vejam o trabalho destes arcanjos. São os arcanjos que estão diante da presença de Deus no céu. E esses são os que têm um trabalho muito importante em toda a casa de Deus, desde o átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Ou seja, que tem um trabalho no meio da raça humana, desde o Gênesis até o Apocalipse. Esses são os arcanjos principais de Deus que estão em nosso tempo, em nossa era, trabalhando a favor do programa de Deus desde outra dimensão. Assim como para a mudança de cada etapa do reino dos gentios, temos no livro do profeta Daniel a intervenção do arcanjo Gabriel. E quando necessitou ajuda, veio o arcanjo Miguel e o ajudou com seu exército. Assim diz o arcanjo Gabriel ao profeta Daniel. Ou seja, que se desculpa com Daniel, o qual já levava 21 dias em jejum e estava orando a Deus. E Deus escuta a oração desde o momento em que a pessoa faz. Mas vejam vocês, a resposta à oração vinha por meio do arcanjo Gabriel. Sabe o que significa Gabriel? Quantos sabem? Vamos ver Miguel se sabe. Ele não pode dizer. Tem aí? Homem de Deus. Ou varão de Deus. Homem e varão é o mesmo. Homem de Deus. Esse homem de Deus de outra dimensão, de lá da sexta dimensão. E Miguel, este outro arcanjo de Deus, de outra dimensão. Vejam como estiveram trabalhando no meio da dimensão dos seres humanos, sem serem vistos, exceto em algumas ocasiões em que deixaram ser vistos a alguns profetas de Deus e a diferentes pessoas escolhidas para
falar a eles. E eles falar com essas pessoas. Agora podemos ver que para a mudança do reino dos gentios, da etapa da cabeça de ouro ao peito de prata e os braços de prata, ali estiveram Gabriel e Miguel. E para a mudança do império dos gentios, do peito de prata e braços de prata, ao ventre e coxas de bronze, que foi a mudança do império medo-persa ao império grego ou da Grécia, aí estavam Gabriel e Miguel também, intervindo. Gabriel disse que esteve lutando, guerreando com o príncipe da Pérsia. E ali teve que se deter. E necessitou ajuda, e o arcanjo Gabriel o ajudou, porque tinha chegado o tempo da mudança. E quando chega o tempo de uma mudança, os arcanjos de Deus, Gabriel e Miguel, intervêm. Depois houve a mudança do império da Grécia ao império romano, do império da Pérsia ao império romano. E ali também estavam os arcanjos Gabriel e Miguel. E para a mudança do império dos gentios, no último dia, dos pés de ferro e de barro de oleiro, ao reino de Deus, ao reino de Jesus Cristo, estarão Miguel e Gabriel aqui na terra intervindo desde outra dimensão, para que ocorra essa mudança. Eles estarão com seus exércitos. E estes são os arcanjos que Jesus Cristo teria pedido que Deus enviasse com essas legiões de anjos, os quais, neste último dia, serão enviados a favor tanto da Igreja de Jesus Cristo como do povo hebreu, para que ocorra esta mudança do reino dos gentios ao reino de Deus, neste planeta Terra. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, nos diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E nós dizemos: amém. E amém. E agora, para este tempo final, aparecerão Gabriel e Miguel de novo? No capítulo 12 do livro de Daniel, diz que aparecerá Miguel, o grande príncipe que está da parte do lado dos filhos de Israel. E isso é para este tempo final. E será tempo de angústia, porque será o tempo para a grande tribulação. E em Apocalipse capítulo 12 também aparece o arcanjo Miguel. Ele está aqui no capítulo 12, versículo 7 em diante, do Apocalipse, onde diz: e houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos, e lutava o dragão e seus anjos, lutavam contra o arcanjo Miguel e contra o exército de Miguel. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, a autoridade do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Que aborrecedor foi, não é? O diabo e Satanás acusando todos os filhos de Deus lá no céu, dia e noite.
que muito ha molestado a los hijos de Dios. que muito tem aborrecido os filhos de Deus. Así es que Assim que lo que le va a ser dado o que lhe será dado y donde va a ser echado, e onde vai ser lançado, nosotros decimos, nós dizemos, se lo merece. o merece, Por molestoso. por ser aborrecedor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro y de la palabra del e testimonio de pela ellos. palavra do seu testemunho. Y menospreciaron sus vidas. Não hasta la amaram as muerte. suas vidas até a morte. Por lo cual, alegraos, Pelo que alegrai-vos, cielos, ó e céus, los que morais e em vós eles. que neles habitais. Ai de los moradores Ai de la dos tierra que y del mar, habitam na terra e no mar, porque o diabo porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, que para el tiempo que final, para o tempo final, los últimos años que le os quedarán al últimos diablo, anos que restarão ao en la diabo tierra, na terra, los últimos años que os ele estará en la últimos tierra, anos que ele estará na terra, serão los 3 años y medio serão de os la gran 3 tribulación, anos e meio da grande tribulação, e depois será atado por 1000 anos, y luego e será suelto depois será por un lapso de solto tiempo por um corto, período de tempo e curto volverá a enganar a e gente. voltará a enganar as pessoas. no escarmienta, Não aprende e continuará siendo malo, continuará pero sendo será mal, por un corto tiempo. mas será por um curto tempo. Engañar a las naciones, Enganará as nações, a todas as pessoas que ressuscitarão depois do milênio para serem julgados por Deus. todas esas gentes Todas essas que já havia pessoas engañado, que já la tinha engañará de enganado, nuevo. as enganará de novo. Pero del cielo, Mas vean do ustedes, céu, va a vejam descender vocês, vai descer fogo. fuego. El diablo levantará O diabo toda esa levantará gente con sus ejércitos, todas essas pessoas com seus rodearán la ciudad de exércitos, Jerusalém, rodearão, Donde estará Cristo, cercarão a cidade de sobre Jerusalém, o onde trono de estará Davi Cristo sobre o reinando, trono de Davi reinando, y nosotros con él e allí, nós com ele ali, y tratará e de dar un golpe de estado. tentará dar um golpe de Estado, Como lo hacen como fazem algunos militares en algunas alguns ocasiones, militares em algumas o algunos ocasiões, líderes políticos, alguns líderes políticos o los ejércitos, ou os que exércitos tratan de darle un golpe de que estado tentam dar um golpe de a algún Estado presidente a algum y presidente derrocarlo. Eso es lo que tratará el diablo e derrubá-lo. de hacer Esse é o con que Jesucristo. o diabo tentará fazer com Jesus Luego, Cristo depois determinados de terminados os 1000 anos de reinado de Cristo. de reinado de Cristo, Pero el reinado de Cristo, mas o reinado de é também Cristo para toda a é eternidade. também para toda a eternidade. ahora miren ustedes Agora vejam vocês todo lo que estará sucediendo. tudo o que estará Pero los acontecendo, arcángeles mas Gabriel os e arcanjos Gabriel e Son Miguel los principales são os principais arcángeles de Deus, arcanjos los de Deus, os quais ejércitos poderosos têm exércitos para poderosos trabalhar em para trabalhar a do favor programa divino, do programa e todos divino, os hijos e hijas de e Deus, todos os filhos e filhas de Deus toda persona e toda pessoa perteneciente pertencente al templo de Dios, ao templo de ya Deus, sea del atrio, quer seja do átrio, del lugar santo, do lugar ou santo del lugar santíssimo. ou do lugar santíssimo. Ahora hemos visto Agora vimos a los arcángeles Gabriel os y Miguel. arcanjos Gabriel e Miguel. São São dos hombres dois homens de outra dimensão. de outra dimensão. Dos varones, Dois varões de outra dimensão. de outra dimensão. lo que llamarían los científicos O que os cientistas chamariam extraterrestres. extraterrestres. Ellos siempre han estado Eles sempre estiveram viniendo a esta tierra vindo a essa en terra misiones especiales. em missões Y especiais. han tenido sus ejércitos. E tiveram seus Y han exércitos. venido E vieram com seus exércitos. y ellos están a cargo E eles estão encarregados de mantener cierto orden de manter certa ordem aquí en la tierra aqui na Terra, para que surjan ciertos cambios para que surjam Muy certas importantes mudanças muito importantes tierra. aqui na Terra. y ellos están pendientes E también eles estão atentos também al pueblo hebreo, ao povo hebreu, como también como também a la iglesia à Igreja del do Señor Senhor Jesus Cristo. No ocurre nada Não ocorre nada en el programa no divino programa divino sin la intervención sem a intervenção de estos arcángeles. destes arcanjos. Todas las edades de la iglesia gentil Todas as eras da Igreja Gentia fueron intervenidas foram por el ministerio tiveram de estos intervenção arcángeles. do ministério desses Y arcanjos. nuestra edad E nossa era E nuestra e dispensação nossa es dispensação la más é intervención a com mais intervenção que tem y tendrá e terá de estos arcángeles. destes arcanjos. Y no puedo decirles más E não posso dizer mais, por el momento acerca de pelo estos momento, arcángeles, sobre estes arcanjos, para que así la labor de ellos para que assim o trabalho deles continúe hacia adelante, continue em frente, la cual es en favor nuestro, o qual é a nosso favor,
y luego en favor e del pueblo depois hebreo. a favor do povo hebreu. Algunas personas se preguntan, Algumas pessoas se perguntam, ¿cómo es que ustedes han tenido tanto éxito? como é que vocês tiveram tanto êxito? No hay forma Não há forma de tener el éxito que de ustedes ter han tenido. o êxito que vocês tiveram. Pero nosotros Mas nós, sí sabemos sim, sabemos que hay una forma. que há uma forma, Y es la forma e é a forma divina. divina. Teniendo a Dios Tendo Deus, Jesucristo com Jesus nosotros, Cristo conosco, y Él envía e Ele sus envia arcángeles seus arcanjos para estar en favor para nuestro, estar ao nosso favor, y desde otra e dimensión, desde outra dimensão, ellos obran eles en atuam favor nuestro. ao nosso favor. Así es que Assim que lo que es imposible para los o hombres que é impossível para os es homens posible para é Dios, possível para Deus, porque Él envía porque Ele envia sus arcángeles seus arcanjos, Gabriel e Miguel, en favor nuestro. ao nosso favor. Ellos están con nosotros Eles estão conosco desde otra dimensión, desde outra dimensão, Trabajando em favor nosso. trabalhando a nosso favor. y ellos E eles continuarán trabajando en continuarão favor nuestro, trabalhando ao nosso favor hasta que toda la labor até que todo o trabalho termine termine aquí en la tierra aqui na y Terra estemos en nuestro e cuerpo estejamos em inmortales. nossos corpos imortais. Esos arcángeles Esses arcanjos son representados são representados en los dos olivos nas duas oliveiras y en los dos querubines de e oro nos dois querubins de ouro del templo de Moisés. do templo e de del Moisés templo e de do Salomão. templo de Salomão. O sea, Ou que seja, esos arcángeles que esses arcanjos tienen representación têm representação no templo do Senhor Jesus Cristo no lugar santíssimo. Portanto, a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo, é a mais respaldada por estes arcanjos, porque eles estão representados no ministério de Jesucristo, de Jesus Cristo, que Él para el día que postrero ele, para o último dia, tendría en su iglesia, teria em sua en igreja, donde estaría manifestando el ministerio onde estaria manifestando o de Moisés ministério de Moisés y el ministerio de e o Elías. ministério de En Elias. esos ministerios Nesses ministérios representados estão representados os arcángeles, os arcanjos Gabriel e Miguel. Gabriel e Miguel. y E en el ministerio no ministério de Jesús de Jesus está representado está representado Elohim, el ángel del pacto o anjo do pacto que apareció en el Antiguo que Testamento apareceu no Antigo a Testamento los profetas de Dios aos profetas de y Deus al padre de la fe Abraham. e ao pai da fé Apareceu Abraão. como Elohim, Apareceu como Elohim e em outra ocasião apareceu como Melquisedeque e em outras ocasiões Diferentes em formas. diferentes formas. Estos son los arcángeles Estes são os arcanjos que estiveram com Elohim comendo allí con Abraham ali com Abraão y luego descendieron e a Sodoma depois desceram a Sodoma para el juicio para o juízo de Sodoma e Ou seja, que Gomorra. tem que ver Ou seja, que tem a com ver as bendições com as bênçãos para os escolhidos de e tem que Deus ver com o e juízo tem a divino. ver com o juízo divino para los gentiles os gentios y también para e el pueblo também hebreu, para o povo cuando hebreu se merecen el juicio quando divino. merece o juízo Ustedes divino. encontram Vocês encontram que en algunas que ocasiones em algumas ocasiões el ángel de Jehová o anjo do Senhor extendía su mano estendia sua mão com sua espada desembainhada sobre Jerusalén sobre Jerusalém y la mortandad e a mortandade era de miles de personas. era de milhares de Porque pessoas. desde otra dimensión, Porque desde outra dimensão las cosas as coisas son realizadas, são realizadas y se materializan. e se materializam em essa dimensão. nessa dimensão. Vamos a dejarlo ahí. Vamos deixar aí. Hemos visto Vimos a la ligera rapidamente el ministerio o el misterio. ministério ou o En otra mistério. ocasión veremos el ministerio Em outra ocasião veremos o ministério ou o mistério de Gabriel de Gabriel y e Miguel, de los arcángeles dos Gabriel y arcanjos Gabriel e Miguel, Miguel, que acompañaron que Elohim, acompanharam Elohim, al ángel del pacto, o anjo al do ángel de pacto, Jehová, o anjo do Senhor, en el tiempo de Abraham. no tempo de Abraão. E comeram com Vean, Abraão. pudieron comer, Vejam, puderam comer, pudieron ser vistos, puderam ser vistos, hablaron, falaram, luego viajaron depois viajaram hacia Sodoma y Gomorra. para Sodoma e Gomorra, Los arcángeles Gabriel y Miguel os arcanjos Gabriel e Miguel primero, y primeiro, después fue e depois Elohim. foi Elohim. Elohim, Elohim, el cual o qual es el ángel del pacto. é o anjo do El pacto, ángel de Jehová. o anjo do Senhor. Elohim, Elohim, en el Antiguo Testamento, no Antigo Testamento, el cual en el Nuevo Testamento. o qual no Novo Testamento nuestro amado é o nosso Senhor amado Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ahora vean ustedes Agora en el Nuevo vejam vocês no Testamento, Novo Testamento,
el ángel de Jehová, o anjo do Senhor, el ángel del pacto, o anjo do pacto, no se llama Jehová, não se chama Jeová, ni se llama Elohim, nem se chama Elohim, ni se llama Melquisedec, nem se chama se Melquisedeque, llama Jesús. se chama Jesus. Vamos a dejarlo quietecito Vamos ahí, deixar quietinho aí, porque aí porque aí há de que hablar. muito do que falar Y muy delicado, e muito delicado, tan delicado tão delicado, que podría interrumpir que poderia interromper labor destes arcanjos. o trabalho destes arcanjos. recuerden, Mas por recordem, cuanto ellos están porquanto representados eles estão en representados nuestra edad, em nossa era, ellos están eles estão trabajando en favor trabalhando de nuestra edad a favor da nossa en el era templo del Señor. no templo do Recuerden Senhor. que ellos son los que Recordem que eles são os que estão ante la presencia diante de da Dios, presença de Deus, en el lugar no santísimo, lugar santíssimo, en la presencia na de Dios. presença de Deus. Y por eso E por isso están representados estão representados no lugar santíssimo do templo que Moisés fez, do templo que Salomão fez e do templo que Jesus Cristo está construindo. los ministerios Os ministérios estarán ahí que estarão aí no templo do Senhor Jesus Cristo son la representación são a representação de los arcángeles dos arcanjos y ministerio de los e arcángeles ministério dos arcanjos, Gabriel y Miguel. e Miguel. Por lo tanto, esos ministerios de Moisés y Elías Portanto, esses ministérios de Moisés e Elias são respaldados por Gabriel y por Miguel. e por Miguel, Los arcángeles de Dios os arcanjos de están Deus que ante la estão presencia de diante Dios. da presença de Deus. Y lo vamos a dejar ahí E vamos quietecito, deixar aí quietinho, porque porque para outra ocasião para outra ocasião tendremos mucho de que hablar teremos muito do que falar com relação a Gabriel e Miguel trabajando en trabalhando el cuerpo místico no de corpo Cristo, místico de Cristo, no solamente en tiempos não pasados, somente em tempos passados, sino mas la labor o trabalho están llevando a que cabo estão realizando en este tiempo neste tempo final. final. Así es que Assim que les voy a dar una noticia vou dar uma notícia y no se vayan a sorprender. e não venham se No surpreender. se sorprendan Não se que surpreendam los arcángeles que os Gabriel y Miguel arcanjos Gabriel e Miguel estén viajando estejam viajando pela América Latina e o Caribe. no viajaron Não viajaram por donde estaba Abraham por onde estava Abraão y por donde estaba e Moisés por onde estava Moisés y por donde estaba e Josué. por onde estava Josué. Viajaron Viajaram por esta tierra por essa terra y solamente se dejaban ver e somente deixavam ser vistos cuando ellos querían, quando eles queriam, cuando era necesario. quando era necessário. Ahora ellos están en la tierra, Agora eles estão na terra, pero están en otra dimensión mas estão em outra dimensão y están trabajando e estão trabalhando en favor a favor de quiénes? ¿Dónde de están quem? las personas? Onde estão as En pessoas? favor de los A cuales favor dos quais ellos están trabajando. eles estão trabalhando? Aqui estamos. Aqui estamos. En este dia posterior. Neste último Estão dia, trabalhando em favor estão trabalhando de a los favor escolhidos dos de Deus, escolhidos de Deus, da idade da pedra da angular, era da pedra angular e lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E vão trabalhar a favor do povo hebreu neste último dia, de uma forma plena também. Ellos han estado trabajando Eles estiveram trabalhando a favor do povo hebreu todos estos tiempos pasados. todos estes tempos passados, porque de outra forma hubieran exterminado, teriam exterminado o povo hebreu, como também teriam exterminado a Igreja do Senhor Jesus Cristo nas perseguições de séculos passados. Mas eles han estado interviniendo. estiveram intervindo. En otra Em ocasión, outra ocasião, veremos com mais veremos detalles com mais detalhes a intervenção destes arcanjos e e as as coisas que eles estarão dando a que eles conhecer estarão revelando em este neste tempo tempo final. e as coisas que eles estarão haciendo. E as coisas que eles estarão neste tempo fazendo final. neste tempo final. Apocalipse Apocalipse señala assinala que se que se levantará Miguel. e E o profeta Daniel também, no mesmo capítulo 12, nos fala que se que se levantará Miguel. Agora, vejam vocês como desde outra dimensão se llevará a cabo que realizará uma labor em trabalho a favor dos que estarão nesta dimensão vivendo. Uma labor Trabalho de parte da de Deus, parte de Deus, en la no cual qual estes estes arcanjos terão la parte a principal parte principal com el ángel de com o Jehová, anjo do Senhor, com Jesus Cristo, em em Espírito Espírito Santo. E onde, E onde estiver Jesus Cristo,
em Espírito Santo, manifestado os arcanjos da direita e da esquerda, de Deus do céu, são Gabriel e Miguel. Portanto, na vinda do Filho do Homem, estarão Gabriel e Miguel. Aí. Ou seja, que estarão com o anjo do pacto aqui na terra. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos os escolhidos que faltam por serem recolhidos, sejam recolhidos. E se complete o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, e todos sejamos transformados e levados a ser das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nessa tarde nossa parte. Parabenizo a todos os jovens por este encontro juvenil. Foi um êxito este encontro juvenil. As bênçãos de Cristo estiveram conosco neste encontro juvenil e nos permitiu compreender muitas coisas de uma forma mais ampla. Tiveram seguramente lutas inconvenientes, mas sempre há. Para obter uma vitória, é preciso ter uma luta. Assim que parabenizo por serem valentes e terem vencido todos os obstáculos para ter este encontro de jovens de tanta bênção e de tanto entendimento e conhecimento nas coisas de Deus. E até as crianças que estão conosco têm entendimento do que está acontecendo no programa divino. Foi um êxito este encontro juvenil. Que Deus abençoe e abençoe todos os que trabalharam neste encontro juvenil. E Deus use a cada dia mais e mais em sua obra. E abençoe a todos os jovens e a todas as professoras que estiveram aqui e todos os ministros que estiveram aqui e também a todas as congregações aqui representadas e também aos trabalhadores para o último dia que estiveram nesta promoção que Miguel realizou, intitulado essa promoção, O Caminho da Vida Eterna, Caminho para a Vida Eterna, que Deus os use grandemente. Deus enviou mais trabalhadores. Onde são esses trabalhadores que Deus enviou nesse dia? Aqui estão. Vocês os viram aqui. Pessoas que receberam o chamado lá no profundo do coração para trabalhar na obra de Deus, porque a seara é muita, e a América Latina é grande, e o Caribe, e os trabalhadores são poucos. Vejam, com tantos trabalhadores que há, ainda nós estamos dizendo que são poucos, que queremos que Deus envie mais. E nós esperamos que toda a América Latina e o Caribe recebam a mensagem de Deus desse último dia, assim que a seara é muita. Quantos milhões de latino-americanos há? Há mais de 200 milhões, não é? Assim que, vejam vocês, necessitamos mais trabalhadores. O que mais há é trabalho. E da parte de Deus, temos os arcanjos Gabriel e Miguel ao nosso favor. E temos os ministérios de Moisés e Elias e de Jesus ao nosso favor também. E o ministério de Elohim. Ou seja que Gabriel, Miguel e Elohim estão conosco
O anjo do pacto, o anjo do Senhor Jesus Cristo está conosco na América Latina e no Caribe, com seus arcanjos, no trabalho do último dia. E está manifestando no último dia os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. O que mais queremos? Se somos o povo que mais respaldo do céu temos, nenhuma era teve esse respaldo que nós temos. Por isso é. É por isso que nenhuma outra era teve o êxito e a vitória que essa era terá. Que terá a vitória no amor divino, na era do amor divino. O céu completo está a nosso favor. Assim que, em frente, trabalhando, trabalhadores do último dia, todos os ministros, e que Deus envie mais trabalhadores, levante mais trabalhadores em todas as congregações. E os ministros já estabelecidos ajudem essas pessoas que recebem esse chamado para que estejam preparados e preparados no trabalho de Cristo deste último dia. Que Deus te abençoe, Miguel. E por aqui já temos Miguel.